eu quero convidar-lhe a meditar comigo na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor. Leia comigo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para um matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus irmãos, infelizmente, nesses períodos de pandemia, nós estamos vivendo com a nossa alma triste, o nosso coração triste. Muitas pessoas morrendo, notícias tristes diariamente no jornal. O jornal não fala quase mais nada além disso. Notícias em que nos trazem inseguranças. E nesses momentos onde nós vemos todas essas notícias ruins, nós queremos buscar segurança. Mas nós vamos ver hoje qual é a fonte principal, a fonte primária da maior segurança na carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, meus irmãos, foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo. Nós podemos ver isso de acordo com o versículo 1, que ele se apresenta, como ele se apresenta em todas as suas cartas. E ele vai dirigir a carta a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para seres santos. Então Paulo está escrevendo a todos os amados de Deus em Roma, que são chamados para ser santos. Então Paulo também escreve essa carta com o propósito de corrigir algumas divisões que havia entre judeus e gentios, onde nós vamos ver comumente na sua carta que Paulo sempre está fazendo esse paralelo de judeus e gentios, e ele está mostrando que não há distinção entre eles, quando se trata de salvação que há em Cristo, e da esperança que Cristo nos dá em salvar o seu povo e manter eles seguros em qualquer circunstância. Então, diante dessas sábias e graciosas palavras, quero te convidar a meditarmos juntos sobre nós sermos seguros em Cristo, em qualquer circunstância. Meus irmãos, o Paulo, ele inicia o versículo 31 dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas que Paulo está dizendo aqui? Ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que Paulo está mostrando para nós aqui é referente aos versículos anteriores. Que diremos, pois, à vista dessas coisas é tudo o que ele falou antes desse versículo 31. E a primeira coisa que Paulo vai apontar para nós está no versículo 1, quando ele diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a primeira referência que Paulo vai mostrar para nós é que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então em Cristo Jesus agora não há mais condenação para os eleitos dele. Por quê? Porque ele pagou o preço por nós e também ele foi o único capaz de cumprir toda a lei, e cumprindo toda a lei, ele vai mostrar para nós que somente nele existe e habita e é guardada a nossa salvação. Depois Paulo vai mostrar que o Espírito de Deus, por meio de Cristo, nos garante a adoção como filhos de Deus. Nós vamos ver isso do versículo 14 ao 16. O versículo 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E aí nós vemos aqui a necessidade da ação do Espírito Santo na conversão do pecador. Porque para sermos adotados como filhos de Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo dele. O versículo 15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. E a expressão Abba Pai aqui mostra
uma intimidade maior com o Pai, mostrando que de fato nós somos filhos dele, aqueles que recebem o seu Espírito. Versículo 17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nós que somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus com Cristo. Ainda que nós venhamos a sofrer com Cristo, que o sofrimento ele faz parte da caminhada cristã, mas depois nós vamos ver que o que Paulo coloca aqui, nós seremos com ele glorificados. O que também nós podemos ver é que Paulo vai mostrar a glória que há de ser revelada em nós, ou seja, a plena salvação. Nós vamos ver isso no versículo 18 em diante. O versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. O versículo 21 diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então nós seremos redimidos dessa corrupção do pecado, do cativeiro, daqui que ele fala da corrupção é referente ao pecado, para nós sermos então para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 23 diz: e não somente ela, mas também todos nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que não se vê é esperança, pois alguém vê e espera. Então, nós podemos ver aqui que nós, então, temos essa glória que há de ser revelada em nós, que é a plena salvação por meio de Cristo. Paulo também vai mostrar para nós que o que está ligado com o que ele está mostrando no versículo 31 é a intercessão do Espírito Santo por nós. O versículo 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Paulo mostra que ainda que nós não venhamos a não saber orar, nós temos o Espírito Santo de Deus, que é esse mesmo Espírito que nos faz filhos de Deus, herdeiros com Cristo, que também ora e intercede por nós. Ele é como se corrigisse a nossa oração perante o Pai, porque ele intercede por nós, ele é o nosso intercessor para com Deus. Nós vamos ver também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são seguros em sua salvação, de acordo com o versículo 28 até o 30, finalizando então essa parte das coisas que Paulo está falando no versículo 31. O versículo 28 então diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. E aos que predestinou, estes também chamou, e aos que chamou, estes também glorificou, e aos que justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Aqui nós temos a ordem, no caso que Paulo está mostrando, da salvação. Deus, ele então nos adotou como seus filhos, ele então nos predestinou, nos justificou e nos glorificou com ele. Isso mostra tudo que Paulo está relatando dessas coisas do versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas que eu acabei de dizer? De tudo isso. Então, como nós não podemos crer diante de todos esses benefícios que o Senhor dá para nós por meio do Espírito Santo do Senhor e da ação de Cristo na cruz em nos salvar? Isso, meus irmãos, é glorioso para nós. Isso nos traz segurança. Mas ele ainda continua dizendo, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus, o próprio Deus, que não poupou o seu próprio filho, como nós conhecemos aquele versículo famoso de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, único gerado, e para nos salvar, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O próprio Deus que não poupou o seu único Filho não nos dará nele todas essas coisas que foram ditas graciosamente?
Versículo 33 ainda diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Paulo está mostrando aqui a visão de um tribunal. Ainda que nós venhamos então a estar diante de um tribunal para sermos julgados, ninguém pode intentar acusação contra nós, porque o próprio Deus, na justiça de Cristo, nos justificou. E a justiça de Cristo, ela é perfeita, ela é eficaz, ela é o suficiente para a nossa salvação. Por isso não há mais condenação, por isso nós somos justificados em Cristo. E é isso que Paulo está dizendo para nós aqui. E ainda o versículo 34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E Paulo mais uma vez está mostrando aqui a questão da intercessão de Cristo, que é algo que é essencial para nós. Ele intercede por nós, ele é o nosso mediador para com Deus. É necessário nós termos essa intercessão de Cristo, porque nós por nós mesmos não conseguimos nos chegar até Deus. Nós precisamos daquele que nos justificou, que intercede por nós, que é Cristo Jesus, em sua ação gloriosa na cruz, em nos salvar. Versículo 35 ainda diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E aqui ele vai fazer uma citação do Salmo 44 que diz: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Meus irmãos, como eu já disse, o sofrimento ele faz parte da vida cristã. Tanto é que Paulo vai citar o Salmo que diz que nós somos entregues todo dia como ovelhas para o matadouro. E ele ainda diz que mesmo que haja fome, perigo, nudez, espada, perseguição, todas essas coisas, nós devemos estar seguros em Cristo, porque Ele conquistou a nossa salvação e a salvação nos traz esperança e segurança, porque ela é garantida eficazmente por Cristo. Ainda que nós venhamos a sofrer, Cristo é a nossa segurança. Versículo 37 diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ainda que venha a tribulação, ainda que venha o perigo, a fome, nudez, a espada, as tentações, as perseguições, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Cristo. Ainda que venha tudo isso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Versículo 38 diz: Paulo agora ele vai mostrar a sua segurança no Senhor. Ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, nesses versos, ele está declarando com toda certeza a sua segurança em Cristo. Meus irmãos, ainda que nós venhamos a passar pela morte, a morte, então, que quando nós morrermos, nós temos a segurança de que nós estaremos com Cristo. A vida, as coisas da vida. Enquanto nós vivemos aqui, tudo o que nós passamos, pandemias, problemas na família, saúde, entre outras coisas, nós temos a segurança no Senhor. Governos corruptos que assolam a nossa nação, esse vírus que está assolando a nossa nação, que nos traz insegurança, mas nós ainda assim temos que ter a segurança no Senhor, porque ainda que nós venhamos a passar por sofrimento, o Senhor mostra para nós um sofrimento que nós não devemos ter segurança nesse mundo, mas sim no mundo por vir, que é a plena salvação em Cristo. A nossa segurança e esperança deve estar em Cristo. Nem coisas do presente, como nós sabemos o que está acontecendo em nosso meio, nem do porvir, porque nós sabemos que muito provavelmente as coisas podem piorar, mas nós temos que estar certos de que nós temos Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus irmãos, a nossa maior fonte de segurança, como eu disse lá no começo, é o Senhor Jesus Cristo. A nossa maior fonte de segurança não está em nós mesmos. A nossa maior fonte de segurança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que esse seja o desejo do meu e do seu coração. Ainda que venha na nossa nação essa pandemia continuar a assolá-la,
nós temos que estar seguros e clamando ao Senhor para que Ele nos ajude. Que o Senhor nos abençoe nesses momentos tão difíceis e que Ele possa restaurar a nossa comunhão para a glória dele. Que Deus te abençoe. Amém.